Boa tarde. Eu sou a Cíntia Domênico e a gente está aqui para a última entrevista do segundo dia do Festival Ativação Criativa. O Festival Ativação Criativa vai de 20 a 24 de abril, todos os dias com 4 lives, sempre às 11, às 14, às 16 e às 17 horas. São 28 artistas que vêm compartilhar com a gente quais foram as suas estratégias, as suas inspirações, os seus medos, angústias, como eles fizeram, enfim, para se reorganizar e realizarem os seus trabalhos e o seu ofício durante a pandemia. O objetivo com essas lives, a nossa intenção é que você que esteja assistindo se inspire e aprenda com a experiência deles, se aproprie das técnicas e das estratégias e dos aprendizados e aplique na sua carreira, para que você realize a sua carreira, o seu sonho, o seu trabalho durante esse período tão desafiador que a gente está vivendo. Agora, hoje, a gente vai conversar com a Ângela Castelo Branco e com o Giuliano Tierno. Uma mistura de italiano com o espanhol, eu não sei como pronuncia, ele vai falar pra gente. Mas a gente vai conversar com esses dois empreendedores criativos, artistas também eles mesmos, que têm um espaço de educação e cultura que se chama Casa Tombada, em São Paulo. E a gente vai conhecer o trabalho deles, vai conhecer o que é a Casa Tombada, a história da Casa Tombada, e vai aprender com eles e como que foi que eles fizeram para se reorganizar e realizar e continuar realizando, né? Durante esse período da pandemia. Então eu vou aqui convidá-los para entrar e vamos ao que interessa, que é esse bate-papo. Olá! Olá! Oi, boa tarde, Cíntia, boa tarde. Boa tarde, bem-vindos! A alegria é toda nossa. Puxa, que bom que vocês estão fazendo isso. Cíntia, né? Muito, muito feliz por isso tudo. Uma alegria estar junto nessa programação, com pessoas tão instigantes, importantes para nossas vidas. Nossa, a gente está super feliz com a participação de vocês também. E tem uma história legal também, que eu não sei se vocês sabem, mas o Festival Ativação Criativa, ele começou como um curso de empreendedorismo criativo, né? E a gente começou lá na Casa Tombada. Foi. Então, assim, a gente também tem um super carinho, porque a gente pôde aproveitar, foi acolhido, né? E pôde aproveitar no começo do nosso empreendimento, e hoje a gente está aqui. Então é super importante ter vocês juntos também, que fazem parte, né, da trajetória do nosso projeto. Viva, Vivi, é tão bom ver coisas que brotam e nascem e crescem e se põem na potência, né? Principalmente nesse momento que a gente ultrapassa. Então, quando a gente vê coisas vivas assim, dá uma alegria imensa, né? Essa malha de energia, né? Isso. Ai, gente, maravilha! Eu queria... Só um minutinho. Tudo bem? Espera só um pouco, gente. Home office. Ah, tá, ok. Obrigada. Tá dando para escutar? Quer dar uma palhinha? Gente, calma, é que é uma delícia. Home office tem esse tipo de gostosura. Ai, meu Deus do céu, que delícia! Muito mais interessante. Muito mais interessante, muito mais vida, né? Delícia, delícia, delícia. É isso. Mas vamos lá, voltando. A gente bem e a gente junto, assim, essa coisa de bater cabeça, tá dando para... Sim, eu estou ouvindo super bem. Se a gente tiver qualquer problema técnico também, a nossa equipe que está aqui vai mandando mensagem, daí eu fico olhando aqui no WhatsApp, né? Então a gente está... Então vamos... Tá, todo mundo junto aqui. Bora. Eu queria convidar vocês, para vocês se apresentarem, né? Primeiro individualmente, quem são vocês, o que vocês fazem, e aí depois a gente entra na história da casa, né? Mas queria conhecer muito você, eu conhecer, né? E principalmente as pessoas conhecerem um pouco de vocês.
Eu sou a Ângela, sou cuidadora da Casa Tombada. A gente costuma dizer que a casa cuida da gente, né? A gente é outra pessoa depois dessa experiência da casa. Eu ando de mãos dadas com a poesia, já há muito tempo, ela nunca me abandonou, seja escrevendo, ou falando, ou dando aula, ou buscando, ou no silêncio. Então, o lugar que eu me encontro é no poema, é na poesia e na educação e na aula. Eu sou Juliano, eu sou um pouco assim, contundente demais. Acho que essa vem antes de tudo. Uma determinada contundência que às vezes me atrapalha bastante. Mas sou muito ligado à escuta de histórias, sobretudo nas cidades. Isso tem sido meu trabalho há muitos anos, que é escutar os fenômenos de narração de histórias, sejam eles artísticos ou não. E a partir do momento que eu fui tomando consciência de que as histórias são lugares que as cidades são lugares de muita interdição das narrativas, né? Passei a me interessar ainda mais pela coragem de quem conta história, né? De quem traz as narrativas para uma cidade e agrupa gente para contar história, seja ela a história para denunciar acontecimentos, sejam elas para encantar o mundo desencantado e entrar nessa outra perspectiva, talvez, que a gente se afastou tanto, né, dessas epistemologias das tradições que nos devolvem o mundo, como disse o Ailton Krenak tão lindamente no Roda Viva na segunda-feira, mas tem dito isso já nos últimos anos, como um arauto aí do nosso tempo, essa força do encantamento. Então, eu gosto bastante das histórias. Algumas pessoas me chamam de contador de história, mas eu desconfio sempre. Muito bom. E eu queria que vocês contassem também, né, para quem está assistindo, a história da Casa Tombada, que é um espaço que hoje acolhe, representa e fomenta muito da cultura, né, e da educação, não só a cultura e educação, né, tem essa intersecção no espaço. Então, eu queria que vocês contassem. A gente abriu a casa em 2015, em julho de 2015, numa época da vida que a gente tinha uma coisa parecida com essa que apareceu aí com você. A gente tinha um bebê de 6 meses e uma sensação de que a gente estava chegando no meio da vida e que a gente precisava fazer alguma coisa dela, que não dava mais para ser bundão. Ou como tem um escritor que chama Roland Barthes, que fala que tem um momento que a gente chega no meio da vida e que não dá mais para fazer os mesmos nhenhenhens que a gente fazia antes. Então a gente Gente, eu tô nesse momento. Tô no momento super me reconhecendo na história de vocês. E aí, claro que existem muitos momentos desse na vida, mas a gente nomeia esse como um momento mesmo decisivo, de mudança, de que a gente queria fazer alguma coisa que o dizer tivesse muito colado no fazer e no pensar. Que a gente pudesse dizer, puxa, tem alguma mínima coerência naquilo que a gente está fazendo, ou se colocando à prova, colocando o nosso discurso à prova. Será que aquilo que a gente prega enquanto professor, enquanto artista, é aquilo que a gente faz realmente? Será que a gente sustenta a tensão, o fragmento, as quebras, os desvios, a singularidade? Será que a gente sustenta isso mesmo? Bom, então, fomos lá, sonhadores, alugamos uma casa sem ter projeto, desenhado. A gente gosta de falar isso, porque assim, não foi uma coisa que tiramos do papel, estávamos há 15 anos gestando, nada disso. Foi um chamado meio assim, místico, de uma casa que estava abandonada na rua que a gente morava, uma casa que precisava de cuidado e que estava uma placa escrito alugo. E aí a gente ligou e descobriu o valor do aluguel e quis conhecer a casa e decidimos alugar a casa para fazer alguma coisa lá. Essa alguma coisa já existia, que era um curso de pós-graduação que Juliano já coordenava, de contar histórias. E aí a gente viu essa oportunidade, possibilidade de ter um espaço próprio, de trazer essa pós para lá e o que mais fosse. E aí esse que mais fosse foi um salto. A gente diz que quando a gente salta, a rede aparece, e isso é real, isso é muito concreto, né? As coisas vão se desenhando. Então, sem ter projeto, a gente foi percebendo que a gente tinha uma coisa chamada capital social. Depois a gente aprendeu isso com a gerente do banco, quando a gente foi abrir a conta jurídica. E há quanto tempo vocês trabalham na área de cultura?
20 anos, porque a gente já tinha esse lastro de experiência. Então, isso sem ter dinheiro no banco, mas isso também é um capital social, que é a rede, a história que a gente constrói, as relações, a rede, e que apareceu ali na hora. Então, as pessoas chegando desde com móveis, com livros, até com propostas, com seus projetos. Ai, que Acho que demais. tem uma coisa assim junto, né? Que é os projetos que começam a aparecer são propostas para casa que passam a ser singulares também para quem está propondo. Então, aos poucos foram aparecendo coisas que as pessoas não conseguiam mais fazer na narrativa das pessoas, né? Ali está meio difícil eu fazer esse tipo de coisa, ali está meio complicado, ali tem muita burocracia. Então, como a gente vinha também de instituições, né, privadas e públicas, mas tendo conhecimento um pouco daquela narrativa que traziam para a gente falava, não, aqui é território de experimentação. Aqui é um lugar que a gente vai trazer a nossa vida para cá, né? E a vida é isso tudo, né? A tentar encontrar a vida dentro do espaço de produção de cultura é delicado porque tem muito risco, né? Porque a vida é muito frágil, né? Então ela está cheia de riscos. Mas as pessoas vinham para o risco, porque o desejo dos artistas, as pessoas que trabalham com cultura, que têm um desejo real, né, de entrar num real possível, que não esse que nos ofertaram, né, esse inferno que nos ofertaram, mas de produzir vida, é um lugar de experimentação, é um lugar de risco, né? Então acho que foi acomodando também esse lugar assim, do risco. Então, a gente já chegou a ter conversas assim, do tipo, pode quebrar essa parede? Pode. Pode fazer enfim, pode subir no telhado? Pode. Para quê? E por quê? E como, né? Essa é a questão. Onde a gente vai chegar com isso, né? Então. Porque é isso mesmo, isso que vocês trouxeram, os espaços que geralmente acolhem criativos e artistas são instituições, né? E as instituições são engessadas, porque não é nenhum problema com elas, é porque elas são assim. Na verdade, talvez seja um problema a gente só estar nelas, né? Então, quais são os outros espaços que a gente pode estar? Cada um nasceu com um propósito, com uma forma, né? Então, é muito interessante isso, que vocês, não sei se vocês se chamam artistas, né? Mas criativos, enfim, vocês se chamam artistas, porque isso é o que a gente se chama, né? É uma ótima pergunta, eu não sei como eu me chamo. Diria que a arte chama a gente, a arte nos chama. É que essas palavras, né, Cíntia, acho que de alguma forma a gente vai se questionando sempre, né? São palavras que já ganharam uma imagem, né? E às vezes um pouco a gente vai se incomodando com essa ideia, né? Um pouco do romantismo que veio com essas palavras, né? Sobretudo artista, que é uma ideia do ser livre, genial. E a gente cada vez mais, conforme vai criando um programa como esse, assim, digamos, uma casa como essa que vai abrigando tanta... É um teto grande, né? Não sou eu e a Ângela. Eu e a Ângela começamos o movimento. Mas são pessoas incríveis que habitam a casa e que tem nela muito mais de uma ativação coletiva, de um lugar, usando aí já a ativação criativa, né? De mesmo colocar um movimento assim de propulsão no interior da casa para que a gente vá em direção ao comum, né? A que vá em direção a essa coisa que importa a mais gente. Então, às vezes, a gente desconstrói as palavras mais no sentido político, né? De que não ficar nessa ideia de uma genialidade que vem de um sujeito sozinho, de uma pessoa sozinha, mas que é algo construído com muitos vínculos, com muita afetividade e com muita tensão. É importante destacar isso, porque é um território, democracia é isso. E é isso que a gente está desacostumando do nosso ponto de vista. A democracia é um lugar de tensão para que a gente não se acomode nos autoritarismos, né? Então, às vezes, a gente vai criando lugares muito fofos, né? e a gente vai tirando a tensão de dentro deles. Então, isso tudo é junto, né? É junto. Eu acho que a gente não pode recuar desse processo. Agora, tem uma coisa que você falou da instituição, as instituições, mas a gente também vai se vendo instituição. E isso começa a ser uma questão que a gente começa a discutir agora internamente. Porque a gente representa alguma coisa para as pessoas. E isso é instituir, né? Tipo um casamento, uma coisa assim. Né? E que é o grande desafio, né? Ao invés de manter a casa como uma instituição, como aquilo que a gente sabe o que é, como uma casa enunciado, a casa é,
O desafio é manter essa casa em enunciação, essa casa se fazendo, essa casa se construindo a cada narrativa, a cada encontro, a cada associação que é preciso ser feito. Então, precisa de uma estado de presença, um estado de real daquilo que está nos acontecendo, desses afetos do corpo, dessa atenção permanente, essa leitura permanente, que é difícil, né? É um embate. É exigente. Eu diria que é bem exigente. Exigente, né? E como é que era a realidade da casa antes da pandemia, né? E como que foi essa transição? Como que a casa se reinventou, né? Eu sei que tá todo mundo. A Elo até falou para mim, falou assim: olha, outro dia eu escutei li um texto que estava falando que reinvenção é uma palavra que não dá mais, que está muito usada. Mas assim, né? Em alguma medida. Desculpa, a Elo que está assistindo, desculpa, Elo, mas eu vou precisar falar como é que a casa Ai, que saudade, Elo. né? Como que a casa como que a casa se recriou, se reinventou aí dentro, né, desse cenário que a gente está? Tem a ver, a gente só foi perceber isso depois, tem a ver com tudo isso que a Ângela falou, acho que tem a ver com esse movimento que a gente já vinha fazendo, que é o quê? Escutar o acontecimento. Então, acho que logo que deu a pandemia, até a Edith, que eu vi que ela está aqui, beijo, Edith, a Edith falou pra gente assim, gente, o negócio é sério, vamos ter que fechar. E a gente não acreditava muito que tinha que fechar, né? E a gente, o negócio é sério, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar. E a gente fechou. E quando a gente fechou, a gente ficou 20 dias em hibernação, assim, em padecimento mesmo. Mas a gente começou a se ver, como a gente é um casal, né? A gente começou a se ver no sentido, assim, de companheirismo, assim, né? Em conversar muito sobre aquilo que estava acontecendo. E foram aparecendo frases pra gente. Porque a gente se viu lendo muito, estudando muito, tentando entender juntos o que era a resistência para nós dois, primeiro. E com uma criança pequena, né? E aparecia muito assim que a gente estava bem perto da morte, né? Se lá no começo da casa a gente estava no meio da vida, agora, lá para 12 de março de 2020, a gente estava diante da morte. Era bem claro que existia um morto. Porque a casa estava fechada. Você imagina uma casa que era cheia de encontros, de programação, de final de semana, de domingo a domingo, 1000 afetos, muitas pessoas trabalhando, um entra e sai. Se vê fechada, folha caindo, sem luz entrando, o pó chegando. Então, de fato, foi uma morte. E uma questão material concreta, que era aquela estrutura toda. Como é que a gente vai manter isso se a gente não tem um capitalista por trás, um sócio capitalista por trás? E acho que isso até faz sentido aqui para a ativação criativa, né? Que é um lugar para a gente pensar em empreendedorismo. Assim. Eu acho que a gente tomou um soco no estômago e viu também a morte na soleira da nossa porta, assim. A primeira imagem que vinha nas narrativas eram os velhos, né? Os velhos estão desaparecendo no mundo. E caramba, e os nossos? E será que a gente também é velho, né? No sentido mesmo real dos corpos, será que a gente vai aguentar isso que está acontecendo? Então isso começa a acontecer, um movimento. Mas a gente estava estudando loucamente e a gente falava, a gente começou a colher trechos de literatura, de filosofia, da história da arte, imagens sobre morte, para tentar lidar com a morte. E isso era quase uma reza. Quase uma reza. A gente ia na filosofia, na literatura, e essa era a nossa oração diária, assim. Falar, então, olha, como que a humanidade enfrenta a morte, né? Em que lugar? Então, nos povos tradicionais, nas culturas, sei lá, nos contos tradicionais, de culturas vindas das Áfricas, da Europa mais profunda, da Europa mais velha, das Ásias, enfim. Tudo estou falando no plural, porque as coisas são mais diversas do que a gente imagina, né? Então, aos poucos, a gente foi, né, então, filosofia, literatura, e isso foi dando um campo para a gente que era, puxa, a morte na soleira da porta e ainda assim estudar. Caramba, tem alguma coisa aí que a gente está querendo. E aí a gente elaborou um terceiro eixo, que foi o desejo pela vida. Nós desejamos a vida, então a gente precisa afirmar isso. Né? A gente precisa afirmar ao mundo e aos nossos, vamos dizer, convivas, que a gente está aqui no exercício de dizer isso. A gente deseja viver. Bora lá, entendeu? E aí foi isso, né? Esses primeiros 20 dias que a gente estava hibernando e estudando, a gente fica, bom, o que precisa ser feito agora? Sempre essa mesma pergunta, rondando. E a gente chegou a pensar, vamos abrir, oferecer a casa para virar um hospital de campanha, um lugar de oferecer almoço, um lugar de acolhida, o que a gente pode fazer? Um ponto de apoio para o cultivo da saúde. A gente ficava, né, nisso e, ao mesmo tempo, estudando. E a gente tinha alguns cursos já que aconteciam na casa de pós-graduação que precisavam continuar, que não tinha como
Só uma parte. Parece que isso demorou um ano, né? Mas foi assim, dias. Tudo que Dias, a gente né? tá falando, assim, a gente tá falando de 10, 15 dias, 20 dias. Uhum. E aí, os mesmos preconceitos, enfim, que é da educação, da arte, da cultura, carregava, que era esses encontros online, a gente não aposta nisso, a gente gosta do cheiro, da textura, da tessitura, encontro online, enfim, é menor e tal, mas a gente teve que ir para online, para esses encontros do Zoom, nas formações de pós-graduação. E aí a gente foi percebendo que esse movimento de encontrar na tela, mesmo nessa situação, já era um lugar de cura, já era um lugar de respirar junto, já era um lugar de escuta. Então, aquele hospital de campanha lá, aquilo que a gente queria fazer naquele modo, que já a gente ia fazer acontecia. de um jeito horroroso, porque a gente não sabe fazer isso. Já acontecia, já estava acontecendo ali, nesse desejo de estudar. A hora que a gente partilhava esse nosso desejo de estudar e contava aquilo que estava nos acontecendo, isso curava de alguma forma aquilo que a gente estava vivendo coletivamente. E parece que isso também está localizado em mim, na Ângela, mas não. Todas as pessoas da casa, Edith, Cris, eu tenho medo de citar aqui, porque vai parecer que eu vou esquecer de alguém e vou mesmo, porque é um grupo grandão, né? Mas assim, Adriana Friedman, Luísa, Iraçu, enfim, todo mundo a Letícia, iam trazendo exatamente esse mesmo movimento. Olha, gente, é isso aí, bora lá, vamos lá e tal. E aí isso ia acontecendo e foi criando um cuidado, um lugar. A casa foi para a nuvem. A casa literalmente foi para a nuvem. Não foi só para a nuvem as ideias. A casa começou a andar. E é curioso, porque mesmo na nuvem, mesmo sem nenhum contorno de tijolos, as pessoas passaram a falar na casa, puxa, os cursos da casa. Era o nome, claro, do lugar, mas tinha a imagem da casa. Eu acho que a imagem da casa tombada, ela nunca dissolveu. Então, essa importância da enunciação, da gente ir criando narrativas, e isso reúne pessoas em torno de alguma coisa, isso faz um sentido. Então, a gente criou Casa Nuvem, e fomos pensando, Casa Nuvem, mas nuvem, a primeira coisa que vem na cabeça é essa coisa idealizada de olhar para o céu quando a gente tem tempo e imaginar desenhos e tal. Mas se a gente vai para o corpo, para a sensação do corpo, a gente lembra que quando a gente está no avião e vive uma turbulência, é terrível, é uma experiência de morte. A nuvem não é tão alegre assim, tão fofinha assim. Assim como se a gente está numa neblina, a gente não vê nada, né? Tudo branco. Assim como a gente está descendo a serra e tem serração, a gente também tem que ir devagar, um respeitando o tempo do outro. No comboio. Do né? comboio. Todo mundo junto. Então, essa imagem do branco, a gente não sabe o que está nos acontecendo, mas estamos indo juntos. Isso nos ancorou nesse lugar da Casa Nuvem. É onde a gente está até agora. Aqui, gente, né? Estamos aqui. Vocês foram falando da nuvem, aí foi vendo assim, tipo, nuvem, a última experiência, a última não, né? Mas a experiência assustadora que eu tive com nuvem foi de chuva elétrica. Olha lá. Sabe? E aí eu falei assim, nossa, o que é a nuvem, né? A nuvem contém energia, a nuvem contém água, a nuvem contém, né? O que ela contém ali, né? Que incrível. E aí as coisas começam a ficar, vamos dizer assim, começa a ganhar esse lugar e começa um movimento que talvez seja novo aqui para a live, que é um movimento de uma certa movimento que aconteceu na sociedade como um todo, que tem acontecido, que é essa espécie de, eu não vou nomear assim, né, mas de êxodo, de uma tentativa de sair um pouco das cidades. Isso aconteceu com a gente com uma criança pequena. A gente, no meio da pandemia, assustadíssimos, porque a gente morava num apartamento super pequeno, sem sol e tal, assustadíssimos com o que estava acontecendo com ele, a gente resolveu ir para próximo de São Paulo e saímos assim, juntos, nós, e fechamos a casa. E quando a gente chegou, a gente não sabia quanto tempo ia ficar. A gente está aqui em Bragança Paulista agora. A gente está morando aqui. E esse movimento, como a pandemia foi, né, com todo esse descontrole, essa irresponsabilidade que a gente está vivendo e que a gente não pode ter medo de nomear, né, que é uma irresponsabilidade e eu diria que beira o genocídio ou é um genocídio, né? Eu não quero aqui ficar também com a palavra final, né? Não inconsciente, mas que tem essa marcha consciente e escolhido, né? Comandado. E que tem essa marcha da morte, né, muito clara e explícita cada vez mais.
a gente chegou à conclusão que também era importante, já que a gente estava consolidando a nuvem, cuidar das nossas vidas, né? Cuidar, assim, que era a gente que estava, de alguma forma, fazendo as mediações. E se a gente adoecesse, se a gente não tivesse uma relação saudável entre nós, isso também morreria, esse projeto coletivo, né? E nesse processo de vir para Bragança, nós descobrimos uma cidade pulsando ali também, como deve ter acontecido com várias cidades próximas a São Paulo, pulsando encontros, pulsando redes, né? E nesse processo a gente encontrou uma casa que estava fechando, um projeto estava fechando, que é um imóvel, digamos, ele não está tombado oficialmente, mas é um imóvel do século XIX, e que quis a gente, assim, aceitou a gente. Então a gente está no processo de migração da casa física para Bragança Tá. Paulista. Isso é novo, dado aqui. Olha, isso é novo, que incrível. Então é isso, também estamos nesse processo. A ideia é que a gente inaugure em julho, que é aniversário de 6 anos da casa, e com uma sensação muito concreta de que a nuvem nunca mais vai desaparecer, né? Que a gente Sim. mudou já mesmo um jeito de estarmos, que agora a gente conversa com gente no Brasil inteiro. Importante dizer que a maior parte dos nossos encontros hoje são com estudantes, gente interessada nos cursos do norte e nordeste do país, com pessoas fora do país, na América Latina, América do Norte, Europa, Ásia, enfim. Então já a gente começou a largar essa rede, mas com um desejo forte e firme de que Bragança Paulista seja um espaço que possa nos acolher, porque a gente está começando a conhecer a rede, né? E que a gente também possa contribuir para esse entorno, para essa produção que aqui está, né? E que isso se irradie também para outros territórios. E tem motivo para Bragança Paulista? Não tem. Tem por quê? Não tem. Foi acontecendo. Também por enunciação. Isso. É muito interessante isso que vocês estão trazendo, assim, porque realmente com esse êxodo que saiu esse êxodo de São Paulo, assim, teve uma readequação, né? E aí tem duas coisas, assim, eu já tinha saído, eu saí de São Paulo há 7 anos, né? Então eu morava, é engraçado eu falar no passado, mas eu morava na zona rural, primeiro de Pardinho, depois de Botucatu, e o que aconteceu foi que no começo da pandemia, eu me encontrava na zona rural, e aí com o êxodo de São Paulo, começou a afetar a gente que estava aqui. Né? Então, todo mundo que veio vindo, foi todo mundo que veio vindo, de repente começou a mudar a realidade, e aí de repente, quando completou 7 anos que eu tinha saído de São Paulo, e também não foi à toa, que isso aconteceu nos ciclos de 7 anos, né? Eu que trabalho com processo também, né? Além de empreendimento, trabalho com processo, terapias, enfim, biográficos, mas depois de 7 anos, a nosso núcleo familiar se viu sem um lugar na zona rural para ir. Porque todo mundo tinha saído de São Paulo e não tinha mais para onde ir. E a gente está na cidade. A gente veio para a cidade de Botucatu, né? 7 anos depois a gente volta para a cidade e está ressignificando também toda essa história. Né? O que é a cidade do interior? É uma outra história do que era viver em São Paulo, né, de quando a gente escolheu sair da capital e do centro, a gente sempre se relacionou com São Paulo, mas enfim, estamos aqui há 2 semanas, né, agora completando 2 semanas, a gente está se reconhecendo. E aí, né, falando disso, dessa readequação que aconteceu, né, demográfica em São Paulo, e também para trazer uma coisa de uma outra fala, que assim, já estamos vivendo um outro mundo. Outro mundo. Né? Quando vocês falam para mim, que eu sempre falo para o Guilherme, eu falo, nossa, quando a gente voltar para São Paulo, porque faz anos, né, agora, anos é ótimo, né, 1 ano e 1 mês que eu não volto para São Paulo, a última vez que eu fui para São Paulo, acho que foi em 29 de fevereiro do ano passado, é a primeira vez na história da minha vida, eu sou paulistana mesmo, né, assim, que eu fico tanto tempo, já morei fora, mas nunca fiquei tanto tempo, eu sempre falo, quando a gente voltar para São Paulo, já não vai ser a mesma cidade. A gente tem que estar preparado para isso. Não é a mesma cidade. E quando vocês falaram, a casa saiu e está indo para um outro lugar, eu falei, realmente, já não é a mesma cidade, já não é mais o mesmo mundo que a gente está vivendo. Não é. Né? Literalmente. E a gente que sempre falou de quebrar o eixo Rio-São Paulo, pá, aconteceu, né? Porque isso, a nuvem, tanto fisicamente agora, pelo que eu estou entendendo, mas também a nuvem fez com que pessoas do Brasil inteiro se relacionassem. Isso é né? muito. Então, assim, estamos vivendo um outro mundo. Sim. Brasil e fora, o que também vai fazendo uma coisa linda. Quer dizer, tem isso tudo que você falou dessa problemática, né, que o meio rural vai sofrer e está sofrendo, mas tem uma coisa linda que está acontecendo, que é, como também tem gente de fora do país,
está começando a ter umas tensões de fronteira, porque como esse lugar não tem fronteira, brasileiro, chileno, canadense, africano, não tem muito isso. Não tem muito, né? Da Guiné-Bissau, não tem muito isso, né? A gente vai entrar numa era, eu imagino, de questionar a fronteira. Quer dizer, a gente precisa mesmo se apegar tão fortemente a essa ideia nacionalista de que aqui é meu, né? No sentido de aqui meu país é meu país e tal, ou a gente precisa entrar nessa outra era planetária, né? Em que a vida é nosso país, né? Em que a morada da floresta é o nosso país, em que o ar é o nosso país, né? Em que o bom ar é o nosso país, em que a linguagem que expande a vida é o nosso país, né? Em que o amor é o nosso país. Então, acho que a gente vai começar a entrar em questionamentos mais profundos, eu acho, cada vez mais, Sim. com essas desestabilidades. E a única coisa que a gente sente que é bastante dolorido, que a gente não superou, eu não sei o pessoal, mas é realmente essa equação brasileira. Porque a quantidade de mortos e a que a gente vai sentindo, porque já perdemos muitos, né? Muitos afetos, muitos entornos e muitos brasileiros e brasileiras e que foram vítimas, literalmente vítimas, de uma catástrofe planetária, porque não é só brasileira, mas de uma ação consciente do nosso país. Então, isso vai deixando a gente um pouco perturbado, acho que a palavra é essa, né? Que, por um lado, a gente está numa energia muito importante de fortalecimento dos laços e, por outro lado, uma sensação, assim, um pouco de orfandade, né? Um pouco de... Mesmo, onde está o pai e a mãe, né? Nesse sentido De mesmo, ameaça constante, né? Diria também, né? Estamos o tempo todo ameaçados, né? Sim, estamos o tempo todo ameaçados. E eu acho, né, assim, para a gente ir concluindo, que a gente tem um tempo, por mim, eu ficava mais horas, assim, conversando, mas é tão interessante isso que vocês trouxeram, dessa energia que a gente está trazendo, e que eu vejo isso no artista, no criativo, mas no artista, né, assim, esse papel que tem, né, de pulsão. E aí, agora que eu falei pulsão também, eu estava escutando num podcast interessantíssimo sobre psicanálise, o quanto que esse governo traz uma pulsão de morte, né? Então, assim, que a gente está vivendo essa pulsão de morte, mas que a pulsão de vida, e eu não sabia disso, mas aí esse psicanalista estava explicando, dando mal, de que a pulsão de vida, ela também não existe sem a pulsão de morte. E a pulsão de morte não existe sem a pulsão de vida, né? E aí tem o quanto esse terror vai colocando a gente em movimento, não só pela sobrevivência, quer dizer, pela sobrevivência, né? Não só não, mas pela sobrevivência, mas o quanto não traz de responsabilidade. Um papel de assim, então agora a gente tem que pegar mesmo e fazer esse negócio acontecer. Né? Assim, tanto no ponto de vista da vida do criativo, do artista, da nossa sobrevivência, mas do ponto de vista social também, né? Como que a gente cria e vai recriar essa sociedade? Porque ela está morrendo literalmente. Né? A gente está vivendo uma morte. Está vivendo... isso. Está vivendo o nosso meio da vida coletivamente agora, né? Coletivamente, exatamente. E é muito bom te ouvir, e ver esse movimento todo que vocês estão propondo, porque também a gente vai se vendo assim, não acabou a era de fazer o nosso projeto, né? A nossa, né? Eu acho que agora ou a gente cai a ficha muito velho, né? Mas ou a gente aprende definitivamente que é isso, Eu toquei aqui na tela porque estava desaparecendo. Estamos uns pelos outros, né? Estamos literalmente, são uns pelos outros, e a gente vai ter que aprender, sair desse lugar um pouco, que acho que a gente foi se acostumando também, porque esse é o paradoxo do artista, né? Que é, de uma certa forma, a autoria, a ideia das coisas que são minhas e tal, por uma coisa assim, essa energia criativa em direção a um comum. Em direção ao comum, ao outro, é sair do autocentramento para se colocar no lugar do outro. Exato. Né? Então é uma mudança mesmo, assim, né? De perspectiva, é uma mudança de energia, de foco, de ação. De sobrevivência. Porque criamos. De sobrevivência. Exato. Exatamente. Gente, poderia continuar aqui por mais muito tempo. Nós também. Mas a gente precisa concluir. E aí, para concluir, eu queria convidar vocês para uma apresentação desse lado, do lado criativo, do lado artístico. Né? E aí A gente tem quanto tempo? 2 minutos?
Ah, pode ser de 3 a 5 minutos. Não, 2 minutos, 2 minutos. 2 minutos, Trabalhar o 2 horário minutos. de vocês, porque eu sei que vocês têm um horário tudo bonitinho. Olha só, que é maravilhoso ver também, que aí vai aparecendo outras vozes e a gente é coerente com o que a gente está conversando aqui. Vou falar um texto, e aí então é um texto que quem me conhece sabe que eu falo ele com alguma sequência, alguma força, e é mais ou menos assim. É assim, mais ou menos. Alzira nasceu alegre, alegrenta, alegronha, alegre medonha. Aos 18, Alzira acordou triste, tristíssima, tristonha, triste medonha. Ela acordou, pegou um papel e escreveu Alzira. Depois ela recortou aquele papel em pequenos papelitos e fez umas cápsulas. Foi até a cozinha, pegou um copo com água e... Depois, a Alzira foi até uma caixa de sapato velha e lá dentro tinha um monte de fotografia. Uma fotografia que era ela e os seus amores. A Alzira recortou apenas a própria autoimagem. A Alzira picou em pequenos papelitos e fez pequenas cápsulas. Foi até a cozinha, pegou um copo com água e... Depois, a Alzira pegou uma carta de amor. Uma carta daquelas que só quem já escreveu cartas de amor, ou e-mails de amor, ou WhatsApp de amor, Twitter de amor, sei lá o que de amor, vai reconhecer. A Alzira picou aquela carta, fez pequenos papelitos. Depois a Alzira dormiu. No dia seguinte, não contei. A Alzira dormiu profundamente. Dormiu com os braços para cima, sabe? Quando criança pequena dorme e que a gente olha e inveja profundamente que nunca mais conseguiu aquele sono. Pois a Alzira dormiu assim. E acordou. Acordou alegre, alegrenta, alegre medonha, desejosa, desejenta. A Alzira teve muitos amores. A Alzira amou. Teve filhos seus, filhos dos outros. A Alzira morava, assim, num lugar que chamam periferia. A Alzira morava num lugar cheio de ruas, vielas, casas, casebres, casinhas, casoides. Lugares que nem se chamava de casa, mas a Alzira era respeitada. A Alzira não tinha moral, alta moral, baixa moral, imoral. A Alzira nunca foi nada disso. Ela nem ligava muito para isso. Ela falava na moral. Não vamos falar sobre isso. A Alzira cuidou dos seus filhos, dos outros. A Alzira era, assim, chamada sempre para resolver aquilo que era insolúvel. Aos 92, o médico do postinho, ali perto da casa da Alzira, disse que ela tinha um problema de coração e que precisava de uma cirurgia. No centro cirúrgico, o cirurgião-chefe convocou todos os cirurgiões para contarem piadas, já que eles não conseguiam olhar para o coração da Alzira. Então eles começaram a contar piada enquanto abriam o coração. E no meio daquelas piadas, silêncio, porque o cirurgião-chefe parou e começou a ouvir o catéter trazendo alguma coisa. O cirurgião-chefe baixou a máscara e viu que o catéter trazia um papelinho. Ali estava escrito: eu te amo. A Alzira sobreviveu. Minha gente, a Alzira viveu. Que lindo! Ai, obrigada, obrigada. Eu tenho um papelinho desse no meu coração também. Não é? Acho que a gente tem mais uma imagem para falar, uma coisa importante que tem acontecido com a casa. Recentemente a gente assistiu um filme chamado Dersu Ursala, que é do Akira Kurosawa. Um filme antigo, que muita gente já deve ter visto, mas a gente reviu. E ali tem uma cena, o Dersu, ele é um caçador, um camponês dos montes siberianos, dos frios, e lida com os animais e com a floresta. E esse filme é um encontro com um general que vai fazer pesquisas topográficas pelo solo, pela região. E o Dersu ensina uma coisa para esse militar, para esse coronel, que é todo lugar que ele passa à noite, ele constrói uma pequena cabana. E depois que ele sai no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou na semana seguinte, ele deixa a cabana preparada, com um pouquinho de fósforo, um pouquinho de sal, um pouquinho de arroz, se tiver, um pouquinho de galhos para alguma fogueira, para a pessoa que poderá vir depois dele, que ele não conhece, que ele não tem certeza que vem, mas que ele sempre deixa a cabana arrumada,
para os próximos que virão. Então, falemos das nossas casas como quem fala das suas almas. Entre os incêndios, entre os isolamentos, entre os descabelamentos, entre as janelas, entre os encontros internéticos, entre as impossibilidades e as possibilidades. Falemos das casas como quem fala da sua alma. Nesse exercício constante de morrer e se refazer, e morrer e reviver sempre em busca da beleza. Um beijo. Beijo. Gente, muito obrigada. Que o próximo encontro seja presencial. Viva! Muito abraço. Hello! Um beijo. Marquito! Obrigada. Beijo. Agradecido. Valeu, gente. Agradecido por tudo. Fica bem. Fiquem bem, pessoas que Até estavam mais. assistindo. Obrigada. Fiquem bem. Até já. Tchau.